Bruno Vieira na área e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Como eu sempre falo nos vídeos aqui do canal, o seu pedido é uma ordem e ele vai se tornar uma pauta aqui do Olimpismo em Foco. O inscrito Jailton me pediu o seguinte conteúdo. Jailton, muito obrigado pela pedida. E pessoal, vamos juntos viajar pela história e descobrir quem são essas pioneiras que ganharam o primeiro ouro olímpico de cada continente em uma edição dos Jogos Olímpicos. Charlotte Cooper da Grã-Bretanha foi a primeira mulher campeã olímpica da história e, lógico, ela é também a primeira mulher da Europa campeã olímpica da história. Mas como eu já contei essa história aqui no canal, eu vou deixar ela no card aqui em cima e após o término deste vídeo, se você quiser conferir esta história, é só clicar no card, ok? Nawal El Moutawakel do Marrocos é a primeira mulher africana campeã olímpica da história. Mais do que isso, a Nawal é também a primeira mulher muçulmana campeã olímpica da história. E isto aconteceu nos Jogos de 1984 em Los Angeles, na prova dos 400 metros com barreiras, que à época fez a sua estreia em Jogos Olímpicos. A vitória da Nawal El Moutawakel foi tão emblemática que o rei do Marrocos ligou para ela para parabenizar ela pela vitória, e foi uma vitória muito importante também para a mulher muçulmana. Foi uma vitória que literalmente quebrou barreiras, e a vitória da Nawal El Moutawakel fez com que outras mulheres muçulmanas ao longo do tempo surgissem e conseguissem faturar uma medalha em Jogos Olímpicos. Infelizmente, a Nawal El Moutawakel se aposentou muito cedo, com apenas 25 anos, mas apenas uma participação em Jogos Olímpicos foi o suficiente para a marroquina escrever o seu nome na história do maior evento esportivo do planeta. Hideko Maehata, do Japão, foi a primeira mulher asiática campeã olímpica da história. E este ouro veio nos Jogos de 1936 em Berlim, aquela que é conhecida como a Olimpíada Nazista. Ela acabou faturando o ouro na prova dos 200 metros nado peito. 4 anos antes, nos Jogos de 1932 em Los Angeles, ela havia conquistado a medalha de prata justamente na mesma prova. A Hideko Maehata, que está no Hall da Fama da natação, é uma das atletas que eternizou o seu nome na história da natação. Nas Américas, Matilda Howell dos Estados Unidos foi a primeira mulher norte-americana a faturar uma medalha de ouro em Olimpíadas. Ela competia no tiro com arco e nos Jogos de 1904 em St. Louis, ela acabou conquistando nada mais nada menos do que 3 ouros olímpicos. Um na dupla rodada nacional, outra na dupla rodada da Colômbia e também o ouro por equipes. Cláudia Paul da Costa Rica se tornou a primeira mulher centro-americana a faturar uma medalha de ouro em Olimpíadas. Isto aconteceu na natação, foi nos Jogos de 1996 em Atlanta, na prova dos 200 metros nado livre. A Cláudia Paul, que é um símbolo do esporte na Costa Rica, e o curioso é que a Cláudia Paul nasceu na Nicarágua e não na Costa Rica, e a Nicarágua nunca faturou uma medalha em Jogos Olímpicos. Fica aí essa curiosidade. E esta medalha de ouro da Cláudia Paul é a única medalha de ouro da Costa Rica em Olimpíadas. E nos Jogos de 2000 em Sydney, ela faturou 2 medalhas de bronze, uma na prova dos 200, onde 4 anos antes ela havia faturado ouro, e o outro bronze dela foi na prova dos 400 metros nado livre.
Maria Caridad Colón de Cuba, do atletismo, foi a primeira mulher do Caribe a faturar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Isto aconteceu nos Jogos de 1980 em Moscou. A Maria Caridad Colón, que é também a primeira mulher latino-americana da história a faturar uma medalha de ouro olímpica. Ela competia no lançamento de dardo e, à época, a Europa dominava a modalidade. Para se ter uma ideia, na final desta prova nos Jogos de 1980 em Moscou, a Colón era a única não europeia na final. E com o lançamento de 68,40, à época, ela estabeleceu um novo recorde olímpico e isso foi logo na primeira tentativa. Ela foi campeã logo na primeira tentativa, um ouro histórico para Cuba. E o curioso é que a Maria Caridad Colón foi uma atleta que estourou muito cedo, mas que infelizmente também declinou muito rápido na carreira. Não à toa, os Jogos de 1980 em Moscou foi a única Olimpíada que ela acabou disputando na carreira. Sandra Pires e Jack Silva foram as primeiras mulheres da América do Sul a faturar um ouro em Jogos Olímpicos. As brasileiras do vôlei de praia fizeram aquela final histórica entre Brasil contra Brasil nos Jogos de 1996 em Atlanta, contra a Mônica Rodrigues e a Adriana Samuel. O jogo acabou 2-0 para Sandra e Jack, e esta medalha da Sandra e da Jack foi também a primeira medalha feminina do Brasil em Jogos Olímpicos. Fanny Jurak, da Australásia, que competia na natação, foi a primeira mulher da Oceania a faturar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos. A Fanny Jurak, que é também a primeira mulher da história a faturar um ouro olímpico na natação. Para você que não sabe bem o que é a Australásia, nos Jogos Olímpicos de 1912 em Estocolmo, a Australásia nada mais foi do que um combinadão de Austrália e Nova Zelândia. Hoje, obviamente, Austrália e Nova Zelândia competem nos Jogos Olímpicos de forma separada, mas na época havia aí esta união entre australianos e neozelandeses. Na prova dos 100 metros nado livre, a Fanny Jurak acabou conquistando essa histórica medalha de ouro para a Australásia, e nas eliminatórias o tempo dela de 1:19.8 foi à época um novo recorde mundial da prova. Na final ela conseguiu fazer um tempo na casa de 1:20 e que foi mais do que o suficiente para dar a ela o ouro olímpico, aquele que é o primeiro ouro olímpico feminino da história da natação. Este foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Por favor, pessoal, deixa aí o seu like neste vídeo, que é muito importante para o YouTube indicar o conteúdo para outras pessoas. Deixa o seu comentário aí embaixo, porque o seu feedback é primordial para o nosso crescimento. E deixa também a sua sugestão, porque eu sempre falo aqui, o seu pedido aqui no Olimpismo em Foco é uma ordem, ok? Grande abraço para todos vocês, pessoal. Até a próxima e eu fui!